Olá a todos, me chamo Vitor Leone Ferreira de Oliveira, o meu orientador é o Carlos Alberto Batista Santo. O tema do meu trabalho é estudo da atividade inseticida de geoprópolis e polímeros naturais no controle de Citotroga cerealela. No decorrer das últimas décadas, o milho alcançou o patamar de maior cultura agrícola no mundo, sendo a única a ter ultrapassado a marca de 1 bilhão de toneladas, deixando para trás antigos concorrentes, como por exemplo o arroz e o trigo. Concomitantemente à sua importância em termos de produção, a cultura ainda se notabiliza pelos diversos usos. Estimativas apontam mais de 3.500 aplicações deste cereal, além da relevância no aspecto de segurança alimentar, na alimentação humana e principalmente na alimentação animal, que é muito utilizado na suinocultura. É possível produzir com o milho uma infinidade de produtos, tais como combustíveis, bebidas e polímeros. Os grãos de milho podem ser armazenados por um longo período de tempo após a colheita, principalmente nas pequenas propriedades, o que torna essa fase extremamente importante com relação aos problemas fitossanitários durante o armazenamento, especialmente com relação ao manejo de pragas que danificam esses grãos, afetando a sua qualidade. Dentre as diferentes ordens em que os insetos são agrupados, apenas 9 têm sido relatadas em associação com os produtos armazenados. São várias as espécies de insetos que se alimentam dos grãos de milho, porém, apenas duas são responsáveis por grandes perdas, que são elas o gorgulho do milho, que tem por nome científico Citófilos eamais, que é da ordem Coleóptera, e a traça de cereais, que é a Citotroga cerealela, que é da ordem Lepidoptera. Eles são os maiores responsáveis pelas perdas desse grão. E atualmente os métodos de controle que vem sendo utilizado para o controle desses insetos são basicamente o uso de inseticidas químicos. Porém, eles vêm apresentando sérias restrições do uso à medida que surgem problemas de resistência das pragas aos inseticidas. Outro fator que contribui para o agravamento do problema é a disponibilidade de poucos inseticidas registrados para controle de pragas de grãos e sementes armazenadas, o que limita a alternância de ingredientes ativos, que é recomendável para evitar a seleção de insetos resistentes. Então, surge a necessidade do uso de algumas substâncias alternativas ao controle químico e muitos autores vêm em busca de substâncias essas que são de origem vegetal e animal. Alguns autores eles relatam relevantes atividades biológicas da própolis, como anti-inflamatória e inseticida, além de ter demonstrado outras propriedades biológicas, como antifúngica, antiviral e também imunoestimulante. O objetivo do meu trabalho foi estudar a atividade inseticida do geoprópolis e de alguns polímeros naturais no controle da Citotroga cerealela. O trabalho foi realizado nos laboratórios de ciências animais e laboratório de processamento de alimentos da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, Juazeiro. E os insetos eles foram coletados em galpões infestados de pragas no Laboratório de Ciências Animais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, no campus Burrinho. Esses insetos eles foram coletados de forma manual, cuidadosamente para evitar o esmagamento dos mesmos, e acondicionados em gaiolas entomológicas para facilitar o transporte e manuseio desses insetos. Aqui nessa imagem vocês podem observar esses pontinhos pretos são adultos de insetos Citotroga cerealela que estavam dentro de sacos com milho armazenado se alimentando. Então eles foram coletados de forma manual, como foi citado anteriormente, e colocados em gaiolas entomológicas para facilitar o transporte. Já para a manutenção e multiplicação desses insetos, foi fornecido como nutriente o farelo de milho, sendo feita a reposição semanal da alimentação. A cada avaliação, percebendo-se que havia um grande número de insetos na gaiola entomológica, parte dos insetos eram transferidos para uma outra gaiola entomológica para dar continuidade ao processo de multiplicação desses insetos. Bom, quanto à extração do geoprópolis. As amostras de geoprópolis utilizadas no experimento foram obtidas de meliponários localizados na Universidade do Estado da Bahia, Campus 3,
e coletadas diretamente de caixas de abelha e armazenadas em frascos previamente esterilizados em autoclave. Posteriormente, as amostras elas foram levadas para o Laboratório de Ciências Animais da Universidade do Estado da Bahia e armazenadas em sacos plásticos no escuro sob refrigeração de 5 a 10 graus, até o seu uso. Posteriormente, as amostras foram maceradas manualmente com auxílio de um bastão de vidro e os extratos foram preparados utilizando 150 ml de álcool etílico a 70%, com uma proporção de 30% de gel própolis. Os extratos foram mantidos em frascos escuros, como esse da imagem, em temperatura ambiente e submetidos à agitação em mesa agitadora para solo, por 100 horas a 150 rpm. Após este processo, os extratos foram filtrados com papel filtro e deixados por uma noite em repouso para a precipitação e separação das ceras. Bom, quanto aos resultados desse trabalho, infelizmente as duas últimas etapas desse experimento ficaram comprometidas devido à pandemia mundial da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Com o isolamento social, não foi permitido o acesso de pessoas à universidade e aos seus espaços. Os insetos, por serem ser vivos, necessitam de alguns cuidados, como a reposição da alimentação. Como não houve essa reposição dessa alimentação, em poucas semanas provavelmente todos esses insetos morreram. Quanto aos extratos de geoprópolis, por apresentarem compostos voláteis, em um longo período de armazenamento, boa parte desses compostos que seriam interessantes para a pesquisa foi perdida, e esses compostos são fundamentais. Essas são algumas referências utilizadas no meu trabalho e muito obrigado pela atenção de todos.